Há relações em que a sensação é de viver dentro de um tabuleiro invisível, onde cada palavra dita e cada gesto feito já foi previsto pelo outro. O narcisista constrói esse jogo sutilmente, como um adversário paciente numa partida de xadrez. Ele não precisa da força de suas peças, mas da ansiedade do outro em se mover rápido demais. E muitas vezes, é exatamente essa pressa de justificar-se, de explicar-se, de defender-se, que faz tantas mulheres perderem a força sem perceber. Victor Frankl dizia que ninguém pode roubar de nós a última das liberdades humanas, a de escolher a própria resposta diante das circunstâncias. É nesse ponto que o narcisista encontra sua brecha. Ele só tem poder quando sequestra esse espaço íntimo entre o estímulo e a resposta. Quando convence a pessoa de que precisa reagir imediatamente, de que precisa se explicar, de que precisa lutar para provar o óbvio. Nesse instante, o jogo já está armado, e a liberdade interior começa a se dissolver. Alfred Adler via o narcisismo não como sinal de superioridade verdadeira, mas como a tentativa desesperada de encobrir uma profunda sensação de inferioridade. Por trás do desejo de controle e dominação, existe sempre o medo de ser exposto em sua fragilidade. E é por isso que o narcisista precisa da reação do outro. Precisa da raiva, da dor, da culpa. Porque sem esse combustível, sua máscara não se sustenta. A dor invisível surge quando a mulher, exausta de ataques sutis ou explícitos, sente a necessidade de se justificar. Cada explicação dada é como entregar ao outro as chaves de sua paz. Cada defesa montada é como reforçar a prisão emocional onde ele quer que ela permaneça. O que dói não é apenas o ataque em si, mas o movimento compulsivo de ter que se provar. Essa luta interna corrói silenciosamente a alma. E, no entanto, há uma provocação libertadora escondida nessa dinâmica. E se a resposta mais poderosa não fosse uma palavra elaborada, nem um discurso convincente, mas um gesto simples, quase imperceptível, que desmonta o jogo inteiro. Talvez a chave não esteja em vencer o narcisista, mas em não oferecer a ele o palco onde sua encenação acontece. Talvez o segredo seja tão silencioso e tão óbvio que passa despercebido. É sobre isso que precisamos falar. Existe um engano que muitas vezes parece inevitável. Ao ser atacada por críticas injustas, distorções ou acusações veladas, a reação imediata é tentar explicar, argumentar, mostrar a verdade. É quase instintivo querer que o outro enxergue a realidade como ela é. Mas diante de um narcisista, esse esforço é como lançar água em areia seca. Quanto mais se despeja, mais ela engole sem devolver nada em troca. O narcisista não está em busca de clareza, nem de entendimento. Ele não quer ouvir, ele quer dominar. Seu objetivo não é a verdade, mas o controle da narrativa. Ao tentar convencê-lo, a pessoa entrega exatamente aquilo que ele deseja: tempo, energia, emoção. E é nesse gasto emocional que o jogo se fortalece. O que parecia ser uma tentativa de diálogo se transforma em alimento para a manipulação. A neurociência nos ajuda a compreender por que isso acontece. Em confrontos diretos, o sistema límbico é ativado, inundando o corpo de adrenalina e cortisol. O coração acelera, a mente perde clareza, as palavras saem carregadas de emoção. Para o narcisista, cada explosão emocional é uma vitória. Ele não precisa estar certo. Basta que o outro se perca em justificativas e defesas intermináveis. Tentar convencer um narcisista é como discutir diante de um espelho quebrado, esperando que ele reflita a imagem correta. O espelho não se ajusta, não se recompõe. Ele apenas devolve fragmentos distorcidos, incapazes de oferecer a inteireza que se busca. Da mesma forma, o narcisista não devolve compreensão, apenas fragmenta mais ainda a segurança emocional de quem tenta alcançá-lo com palavras. A pergunta que pode transformar essa experiência não é como faço para ele entender, mas essa resposta que estou prestes a dar serve para me libertar ou apenas para tentar mudar quem não vai mudar. A clareza surge quando se percebe que, em certos cenários, a liberdade não está em provar um ponto, mas em escolher não se perder no processo. E nesse instante, a força muda de lugar. O silêncio pode ser interpretado de muitas formas. Para alguns, é sinal de fraqueza. Para outros, é uma fuga. Mas, diante de um narcisista,
O silêncio consciente se torna uma arma invisível, capaz de desmontar o jogo sem precisar levantar a voz. O narcisista depende da reação do outro como uma chama depende do oxigênio. Ele se alimenta de justificativas, lágrimas, explosões de raiva ou longas tentativas de explicação. Cada resposta emocional é combustível para sua necessidade de controle. Sigmund Freud observou que por trás do comportamento narcisista existe um medo central, o medo de não ser importante. Quando a pessoa-alvo decide não reagir, não se justificar, não se perder em explicações, o que surge não é submissão, mas a revelação desse medo oculto. O silêncio estratégico confronta diretamente a fragilidade do narcisista, que só se sente vivo ao ver sua manipulação funcionando. Há algo de profundamente contraintuitivo nesse movimento. Acreditamos que não responder significa perder, mas o contrário é verdadeiro. Não reagir é retirar o palco de onde ele atua. É como apagar as luzes de um teatro em plena encenação. Por mais que o ator se esforce, o espetáculo não pode continuar se não houver plateia. O silêncio, nesse sentido, não é vazio. Ele é presença firme, que não se deixa arrastar. Esse silêncio não nasce da passividade, mas da consciência. Ele pode ser construído com algo simples, uma pausa. Respirar 3 vezes antes de responder. Sentir o próprio corpo. Perceber o coração, observar a emoção que tenta explodir e deixá-la passar como uma onda que se desfaz. E então, se houver resposta, que seja breve, neutra, desprovida de justificativas. O poder do silêncio estratégico está em devolver a liberdade interior. Quando não há mais palco, o jogo se desfaz. E aos poucos, a mulher que antes se via obrigada a reagir a cada golpe descobre algo precioso. Não é preciso vencer o narcisista para ser livre, basta não entregar a ele aquilo que mantém seu jogo vivo. O silêncio, quando escolhido, é resistência serena. É dignidade preservada. É o início de uma força que não precisa se provar para existir. Há um espaço precioso entre aquilo que nos atinge e a forma como escolhemos responder. Viktor Frankl dizia que é exatamente nesse intervalo que reside a liberdade mais profunda do ser humano. O narcisista aposta na rapidez da reação, na resposta impulsiva, carregada de dor ou raiva. É nesse terreno que ele vence. Mas quando a pessoa aprende a ocupar esse espaço interior, nasce uma nova possibilidade: a neutralidade emocional. Neutralidade não é frieza, nem indiferença. É a escolha consciente de não entregar ao outro a energia vital que ele deseja. É como manter a própria frequência intacta, sem permitir que seja sugada pela manipulação. Quando se responde de forma neutra, sem justificativas longas, sem acusações, sem emoção derramada, o narcisista perde aquilo que mais precisa: combustível. Sua chama enfraquece porque não encontra ar. Relatos de mulheres que descobriram esse segredo mostram uma transformação silenciosa. Ao responder apenas com frases curtas, simples e desprovidas de emoção, notaram que os ataques diminuíam. Não porque o narcisista se tornou uma pessoa melhor, mas porque ele perdeu o interesse no jogo. Sem reação, não há espetáculo. Sem drama, não há palco. O poder da neutralidade está exatamente em retirar o sentido da manipulação. É como um fogo que se apaga quando não encontra oxigênio. A neutralidade não é ausência de vida, mas presença firme. É o gesto silencioso de quem se recusa a se perder em batalhas que não têm saída. É o reconhecimento de que não é possível mudar o outro, mas é sempre possível preservar a própria inteireza. Esse segredo, embora simples, exige coragem. Porque é preciso suportar o desconforto inicial de não reagir da forma esperada, de não oferecer explicações, de não ceder ao impulso de provar um ponto. Mas com o tempo, essa postura se transforma em fortaleza. Uma fortaleza silenciosa, construída não para aprisionar, mas para proteger. E nesse espaço protegido, o narcisista deixa de ter acesso ao que antes parecia seu terreno de domínio. Entre todas as estratégias do narcisista, talvez a mais poderosa seja a manipulação pela culpa. Ela age como um anzol invisível, sempre pronto para fisgar a consciência da mulher que ousa dizer não, que ousa se afastar, que ousa escolher sua própria paz. A culpa é lançada como se fosse uma prova de amor ou de responsabilidade. E,
Muitas vezes, a vítima volta para o jogo não porque acredita nas palavras, mas porque carrega a sensação de estar devendo algo. Erich Fromm nos lembrava que a diferença entre amor autêntico e manipulação está no efeito que eles produzem. O amor liberta, expande, abre espaço para a escolha. A manipulação prende, restringe, encarcera pelo peso da dívida emocional. O narcisista conhece esse mecanismo de forma quase instintiva. Ele sabe que, ao despertar culpa, desperta também submissão. E é assim que mantém o controle, não pela força explícita, mas pelo enredo emocional cuidadosamente construído. A revelação mais transformadora, porém, é que sentir culpa não significa ter errado. Muitas vezes, essa culpa é apenas o reflexo de um condicionamento antigo, plantado em anos de silenciamento e de expectativas alheias. É a sombra de uma crença que repete: você só é boa o suficiente quando cede. E diante dessa crença, qualquer tentativa de impor limites parece uma traição. Mas não é. É apenas dignidade. A cada vez que a culpa surge após o limite imposto, existe a possibilidade de ressignificá-la. Não como peso, mas como sinal de crescimento. Substituir mentalmente a frase "estou sendo egoísta por estou escolhendo preservar minha dignidade" pode parecer um gesto pequeno, mas abre uma fenda de liberdade. Aos poucos, a mente aprende a associar o limite não à perda, mas ao cuidado. A armadilha da culpa é sutil porque veste a máscara da moralidade. Mas o corpo sempre denuncia quando ela não é verdadeira. Enquanto a manipulação oprime e drena, a escolha digna, ainda que acompanhada de desconforto, traz um silêncio mais leve, uma clareza serena. Reconhecer essa diferença é o primeiro passo para não cair novamente na teia do narcisista. Pois a culpa só aprisiona quando acreditamos que ela é um veredito. Quando entendemos que ela é apenas um condicionamento, ela perde o poder de nos deter. O narcisista vive da expectativa da emoção alheia. Espera lágrimas, raiva, justificativas longas, explicações detalhadas. Tudo isso lhe fornece combustível. Ele sabe que, quando a vítima reage com intensidade, está presa ao jogo. Mas o que o desarma de forma definitiva não é uma grande revelação, nem uma resposta sofisticada. É a simplicidade de uma postura que não oferece drama, de uma resposta que não entrega emoção. A neurociência espiritual mostra que, quando conseguimos alinhar pensamento, emoção e ação, criamos uma coerência interna que se torna um campo impenetrável. Essa coerência não depende do que o outro faz ou deixa de fazer, mas da escolha íntima de permanecer íntegra. O narcisista não encontra brecha quando não há fissura emocional por onde penetrar. Relatos de mulheres que passaram a adotar essa postura revelam uma mudança quase imediata. Ao invés de longas discussões, respondiam com frases curtas e neutras. Ao invés de justificativas, ofereciam serenidade. Às vezes, um simples entendo dito com calma teve mais poder do que páginas inteiras de defesa. Não porque convenceu o narcisista, mas porque retirou dele a fonte de sua energia. Sem reação, não há espetáculo. Sem combustível, não há fogo. É como uma muralha de pedra. Ela não precisa gritar para se defender, não precisa se explicar para se manter de pé. Sua força está na solidez silenciosa, na firmeza que não se abala com ventos ou tempestades. Assim também é a resposta simples. Ela não busca vencer o outro, mas proteger o espaço interior de onde nasce a verdadeira liberdade. O narcisista pode insistir, pode provocar, pode tentar encontrar uma fresta. Mas quando encontra apenas neutralidade, serenidade e firmeza, descobre que perdeu o palco. E nesse momento, algo essencial acontece. A mulher que antes era prisioneira do jogo percebe que sempre teve em si o poder de não se deixar capturar. A resposta simples não é apenas uma estratégia de defesa, mas uma afirmação silenciosa de dignidade. Há uma verdade silenciosa que Viktor Frankl nos deixou. Ninguém pode roubar de nós a liberdade de nossa resposta. É nesse espaço íntimo, invisível aos olhos de quem tenta nos manipular, que mora a vitória. O narcisista pode tentar distorcer, acusar, provocar. Pode lançar culpas, fabricar histórias, repetir jogos antigos. Mas não pode tocar nesse núcleo interior onde escolhemos a atitude que dará sentido à experiência.
Esse espaço é inviolável, e nele está a chave de toda liberdade. James Ulis dizia que a maturidade emocional não está em derrotar o outro, mas em não se perder de si mesma. Não é preciso vencer um narcisista, expô-lo ou provar quem tem razão. A verdadeira conquista é permanecer inteira. É atravessar o jogo sem entregar a alma como refém. Essa consciência muda tudo. Deixa de existir a necessidade de convencer, de se justificar, de reagir com dor. O poder se desloca do palco dele para o centro silencioso de quem escolhe não se deixar arrastar. A resposta simples não é uma fórmula mágica. É uma postura interior. É o gesto silencioso que diz: eu não sou palco do seu jogo. Essa firmeza não precisa ser ruidosa, nem demonstrativa. Ela é íntima, discreta, quase invisível para quem observa de fora, mas profundamente transformadora para quem a vive por dentro. É a chama que não se apaga porque não depende do vento. A imagem que permanece é a de uma pequena chama protegida por vidro. O vento sopra com violência, tenta apagar, insiste. Mas a chama segue viva, intocada. Assim também é a mulher que descobre sua liberdade interior. O narcisista pode tentar de todas as formas alcançar seu núcleo, mas não consegue. Porque aquilo que foi restaurado dentro dela não é mais negociável. E talvez a reflexão que ecoe ao final seja simples, mas definitiva. Qual é a resposta que nasce da sua liberdade? E não da manipulação do outro. Essa resposta não precisa de aplausos, nem de aprovação. Basta que seja fiel à sua essência. Pois é nesse instante que o poder, que sempre foi seu, retorna silenciosamente às suas mãos. Se em algum momento deste vídeo você sentiu que suas próprias experiências foram nomeadas aqui, permita-se registrar esse reconhecimento. Escreva nos comentários aquilo que tocou mais fundo em você. Talvez uma frase que se tornou farol. Talvez uma lembrança que emergiu em silêncio. Sua partilha pode ser o espelho que outra mulher precisa para perceber que não está sozinha em sua caminhada. Se esta reflexão trouxe sentido ou clareza, compartilhe-a com alguém que também precise se libertar de jogos emocionais. Às vezes, uma mensagem chega no instante exato em que uma vida precisa de coragem para se reposicionar. E se deseja seguir recebendo conteúdos que falam a alma com profundidade e respeito, inscreva-se no canal. Aqui, cada encontro é um espaço protegido, sem pressa e sem julgamentos, onde a paz vale mais do que a aprovação alheia. Sua interação mantém viva esta comunidade de mulheres que escolheram a liberdade interior como caminho. Ao escrever, compartilhar ou simplesmente permanecer conosco, você reafirma essa escolha. A de não se perder em jogos de manipulação, mas de caminhar com dignidade e serenidade. Pois quando uma mulher se reconecta ao seu sagrado, ela não apenas se fortalece, ela se torna exemplo silencioso de que é possível viver sem ceder o próprio poder.